aqui. Então, boa noite, você que está aqui no Zoom assistindo essa aula com o tema Facilite a Vida. Então, hoje nós vamos estar falando sobre como a gente pode facilitar a vida nos principais pilares. E o primeiro dele é na finança. Então, a gente está com essa enquete lá no grupo Desafio. Todo mundo que está aqui no Zoom comigo já votou? Me responde aí no chat, se todo mundo aqui já votou. Por quê? Porque está empatado lá, finanças com crenças limitantes. E se você é do Instagram e não faz parte da comunidade, corre lá para você fazer parte também. Então, como eu posso facilitar a minha vida nas finanças? Gente, a questão da falta do dinheiro, as dívidas, elas acabam com relacionamento, acabam com família, acabam com saúde. Quantas vezes a gente não consegue dormir preocupado com dívida, preocupado porque não conseguiu pagar as contas, preocupado porque ainda tem um monte de pendência, preocupado sem saber se o dinheiro que a gente vai receber, ele vai dar conta de pagar tudo que a gente tem que pagar. Então, eu preciso facilitar a minha vida nas finanças, mas para isso, primeiramente eu preciso compreender qual é o meu padrão familiar. Se o meu padrão familiar é de escassez ou de prosperidade. Iris, como assim? Dentro do processo de constelação familiar, a gente aprende que nós repetimos padrão. Nós temos scripts mentais e nós repetimos, muitas vezes, a história da nossa ancestralidade. Então, eu vou dar um exemplo meu. O meu pai, ele era vendedor. Então, meu pai, ele vendia durante o dia e se ele vendesse alguma coisa, ele levaria dinheiro para casa. E a minha mãe estava grávida. A minha mãe ficava o dia inteiro fazendo gravata e o meu pai levava para vender. Eu fui gerada a meia prosperidade, dinheiro sobrando, sem preocupação com dinheiro, ou eu fui gerada num padrão com medo da falta? Responde aí no chat para mim. E se você está aqui na live, escreve aí nos comentários para mim. O que vocês acham? Eu fui gerada em meio a um padrão de tranquilidade ou um meio de medo, de escassez, de falta? Exatamente, medo da falta, na escassez, medo da falta. Então, isso fica impregnado, o que? No meu inconsciente. Então, até os 7 anos de idade, gente, a gente só tem memória inconsciente. Com 7 anos de idade, a gente começa a formar a nossa memória consciente. Mas até os 7 anos vai tudo entrando, vai entrando tudo na nossa mente. E forma o quê? Aquele padrão. Então, como que eu vou romper isso, né? Sabe o que fica no meu inconsciente? Eu não posso prosperar. Porque se eu prosperar, eu vou estar desonrando meus pais, porque eu vou estar sendo diferente. Eu posso ser excluída da família, eu posso ser excluída, eu posso ser, sabe, rechaçada. Então, como que eu posso ter mais condição do que os meus pais, do que a minha família? Então, existem algumas crenças limitantes que podem o quê? Atrapalhar, que podem nos dar um padrão de escassez. Então, eu quero que você, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem quer ser próspero? Quem quer uma vida abundante? Todo mundo vai levantar a mão, concordam comigo? Todo mundo vai levantar a mão, gente. Porque o dinheiro, ele possibilita muita coisa. Então, se você tem um filho que está doente, e se você tem condição de pagar um tratamento para ele, como você vai dizer que o dinheiro não é bom? Se você tem um filho e você quer botar numa boa escola, e você precisa de dinheiro para isso, então como que você vai dizer que o dinheiro não é bom? Que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é errado? Então, eu quero que vocês me respondam o seguinte, podem colocar aí no chat, tá? Eu quero que vocês respondam o seguinte, como seus pais lidavam com o dinheiro? Então, seus pais, eles eram abundantes, eles retinham dinheiro, eles eram prósperos, eles economizavam ou eles gastavam mais do que eles tinham? Responde aí no chat para mim. Outra pergunta. O que a sua mãe sentia e pensava acerca do dinheiro quando ela estava grávida de você? Então, como que a sua mãe, como que você foi gerado? Você foi gerado em quê? Meus pais eram prósperos, minha mãe próspera, muito pobre, só não passei fome, mas era muito restrito.
Muito bem. Então, muitas vezes economizavam. Muito bem. Então, saiba que a forma como você foi gerado vai influenciar na forma como você lida com o dinheiro. Então, qual a sua relação com seus pais? Isso é muito importante, tá, gente? Porque muitas vezes a gente não sabe. Meu pai é uma máquina de fazer dinheiro até hoje, mas não sabe administrar. Muito bem. Então, com o pai, é o seguinte: em relação à constelação familiar, com o pai, o dinheiro vem. Com a mãe, o dinheiro fica. Porque a mãe é que multiplica. A mãe é que tem a capacidade de multiplicação. Isso pelos estudos de constelação familiar, ancestralidade, tá, gente? Então, muita gente consegue ganhar dinheiro. É aquela pessoa que vai lá, perde tudo, mas ela vai, refaz tudo de novo, faz dinheiro, mas ela não consegue reter. Ela não consegue fazer o dinheiro multiplicar. Minha mãe sempre dizia que dinheiro não traz felicidade. Isso é crença, Regina. Isso é crença limitante, né? E aí, você vai desde pequenininha ouvindo isso, você fala assim, cara, o que uma criança quer? O que uma jovem quer? O que uma adolescente quer? Ela quer ser feliz? Então, quando a mãe começa a dizer para ela, olha, dinheiro não traz felicidade, dinheiro, o amor, o dinheiro, né? Citam até alguns, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você vai criando aquela, sabe, repulsa em relação ao dinheiro. E existem duas energias que são as mais poderosas do universo. É a energia sexual, através da relação sexual, e também a energia do dinheiro. Então, essa relação, como os nossos pais lidam com o dinheiro, ela vai influenciar na forma como nós lidamos com o dinheiro. Então, isso que a Regina colocou aqui, gente, no chat, foi fantástico. Porque, olha a última pergunta. O que você quer em relação à prosperidade? Então, muitas vezes, as pessoas foram criadas, ou eu consigo ser feliz, ou eu consigo ter dinheiro. Eu não consigo ter as coisas juntas, as duas coisas juntas. Sabe aquele ditado? Ah, sorte no amor, como sorte no jogo, infelicidade no amor? É um troca. Ah, a minha assistente tentou aqui me ajudar, gente, mas ela também se enrolou aí no ditado. Então, por quê? Porque as pessoas dissociam felicidade ao dinheiro. Então, essa história, gente, que dinheiro não traz felicidade, isso é um engodo. Isso é uma grande mentira. E aí, gente, por que isso é tão perigoso? Vamos lá, vamos imaginar uma pirâmide. Então, vamos pensar aqui no Brasil, né? Uma pirâmide. Quem está na base da pirâmide? São as pessoas mais ricas ou são as pessoas menos afortunadas? O que vocês acham? A base dessa pirâmide. Ah, aqui, ó, a Rosiela é fantástica. Azar no jogo, sorte no amor. É isso aí. É como se dissesse, azar no dinheiro, sorte no amor. Agora, se você tem sorte no amor, é azar nas finanças, né? A gente tem que tirar essa crença. Então, a base da pirâmide, gente, em relação à população, é a população o quê? Mais pobre, mais desfavorecida, é é o grosso da população. No topo da pirâmide estão os mais afortunados. Então, vamos lá. Na base da pirâmide, vamos pensar aquelas pessoas como nós, né? Pessoas que são trabalhadoras, são pessoas honestas, né? Mas muitas vezes pessoas que estão lá nas comunidades, são pessoas que estão matando um leão por dia para sobreviver e têm seus filhos. Então, quais são as palavras que essas crianças, na base da pirâmide, muitas vezes escutam? Você não gosta de estudar, você é burro, você não vai dar para nada. Alguém aqui já ouviu isso, gente? Pode não ter sido com você, mas ouviu alguma criança presenciando isso? Pode colocar aí no chat para mim. E, em contrapartida, lá no topo da pirâmide, os grandes milionários, eles ensinam o que a seus filhos? Nossa, você é tão lindo. Nossa, você é tão estudioso, você vai ser o futuro dono dessa empresa. Minha mãe falava isso para mim. Olha aí, gente. Olha o que a Regina está colocando. Minha mãe falava isso para mim. Então, nossa, a Eliane colocou aqui, ó. Nossa, eu já ouvi isso demais. Já me falaram muito isso, e isso machuca muito, viu? Então, você que chegou aqui na live agora, eu estou fazendo essa pergunta, do que a gente está falando sobre facilite a vida. E eu estou falando sobre essa questão, né, da forma como a gente está falando facilite a vida na prosperidade, nas finanças.
Então, muitas vezes, essa base da pirâmide, que é aquela pessoa, né, que são os menos, né, afortunados, eles escutam isso. Você não vai dar para nada. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, você é feio, você, esse lugar não é para você. Dinheiro não traz felicidade. Olha o que foi falado aqui, né, no Zoom. A Tati colocou, eu cobro muito do meu filho, porque na casa dos meus pais não há incentivo de estudos. Por isso o dinheiro vem, Tati, mas o dinheiro não multiplica, não fica. Está entendendo? Então, o que, que acontece? Quem está no topo dessa pirâmide, as crianças, os filhos de milionários, eles só escutam palavras positivas. Em contrapartida, quem está na base da pirâmide escuta palavras o quê? Negativas, como vocês colocaram aqui. Selminha, eu estou dando essa live também no grupo do Zoom. Tem o link lá nos stories, porque aqui eu estou com material, as pessoas estão tendo acesso. Então, se você quiser, sai do Instagram, vai lá no Zoom que eu te aceito aqui, tá? O link está nos meus stories anteriores. Mas estou fazendo essa live aqui também no Instagram para ficar salva e gravada. Então, se queremos facilitar, gente, a nossa vida, precisamos ensinar os nossos filhos a serem prósperos. Precisamos fazer os nossos filhos entenderem que dinheiro não é errado, que dinheiro não tá, sabe, não traz infelicidade, não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que o dinheiro é bom. Precisamos ensinar os nossos filhos que o dinheiro, né, ele é multiplicação, ele é energia positiva. Então, muitas vezes, a gente está endividado, a gente não tem dinheiro para nada, a gente reclama da vida porque nos achamos menos afortunados, mas nós mesmos complicamos a nossa vida. Então, eu pergunto a você, você que está aí no Instagram e você que está aqui no Zoom comigo, quais são? Você quer ser próspero, você quer ter abundância, você quer ter uma facilidade financeira, mas quais são os seus pensamentos sobre abundância desde quando você acorda, ao longo do dia e ao deitar? Então, você quer ser próspero, você quer ser abundante, mas você já acorda pensando em dívida? Você é daquele que vai ao mercado e só reclama, gente, o preço do tomate está à hora da morte. Gente, o preço do tomate está um absurdo. Nossa, não está dando para comprar nada. Meu dinheiro não vai dar para nada. Eu mal recebi e o dinheiro já acabou. É isso que a gente pensa? É isso que você fala? Então, você respeita a energia do dinheiro? O que é respeitar a energia do dinheiro? Gente, com dinheiro, o dinheiro ele precisa ser respeitado. Quando a gente gasta além do que a gente ganha, a gente não está respeitando a energia do dinheiro. Eu sou assim, reclamo muito. Não faça mais isso, Tati, porque a sua mente agora é uma mente próspera. A sua mente é uma mente abundante. Então, ao invés de você reclamar do preço do tomate, você muda. Você fala assim, cara, o tomate está R$ 20. Graças a Deus que eu posso levar 2 tomates. Olha o comando como é diferente. Você dá um comando de gratidão para o universo ao invés de reclamação. Porque quando a gente reclama, gente, a gente está clamando 2 vezes. Então, se você dá um comando de reclamação para o universo, o que acontece? Ele acha que é mais daquilo que você quer. É mais o quê? Dificuldade financeira, é mais falta. Eu deixo de comprar as coisas porque é caro. Eu não estou falando que é para sair comprando as coisas caras, não, gente. Muito pelo contrário. A questão da economia é uma inteligência financeira, tá? Isso aí por isso que eu estou falando, o respeito ao dinheiro. Então, o respeito ao dinheiro é você entender que você não pode gastar além da conta, que você tem que pesquisar preço. Isso não faz de você uma pessoa com a mente de escassez. Você acha que rico, gente, joga dinheiro pela janela? É lógico que não. Rico, ele semeia o dinheiro, ele faz multiplicar o dinheiro, sabe? Então, a gente muitas vezes não respeita essa energia do dinheiro. Quando a gente usa o dinheiro para compensar e aplacar as nossas dores e as nossas frustrações. Gente, quando eu vivi um casamento infeliz, quando eu vivi um casamento, sabe, difícil, então, todas as vezes que eu me sentia frustrada no meu casamento, sabe o que eu fazia? Eu ia para o shopping, gastava o que tinha, o que não tinha. A Isabelle viveu quem não conhece a Isabelle é minha filha mais velha, ela viveu essas vacas gordas aí. Então, eu ia para a ReHap, não queria nem saber preço de nada. Ia para Lilique, Ripilique, não queria nem saber preço de nada. Por quê? Porque eu precisava me achar o quê? Poderosa. Eu precisava me achar o máximo, já que eu estava me achando o cocô do cavalo do bandido na minha vida amorosa. Então, o que isso me transformou? Numa consumista desenfreada. Numa consumista, sabe, que acarretou muitas dívidas.
Então, quando a gente usa o dinheiro, está fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo? Responde aí no chat para mim. Quando a gente usa o dinheiro para aplacar as nossas frustrações, a gente está dificultando a nossa vida. Íris, e quando a gente facilita a vida? Quando a gente facilita a vida, perfeitamente, está fazendo todo sentido. Que bom. A gente facilita a vida, gente, quando a gente quebra o padrão de escassez familiar. Quando você vê a sua família e você olha para a sua vida e fala, eu não vou repetir esse padrão. Eu vou escrever uma história diferente na minha vida. Eu vou ser a primeira que seja mulher ou homem próspero da minha família. Eu vou ser o primeiro ou a primeira mulher rica ou homem rico da minha família. Então, eu preciso quebrar padrão. Então, a gente não honra os nossos pais repetindo o padrão. A gente honra os nossos pais, muitas vezes, escrevendo a nossa história, que pode ser diferente da deles. Você não precisa repetir a história dos seus pais. Como que eu posso facilitar a minha vida? Me reconciliando com eles. Alguém aqui tem problema de relacionamento com pai, com mãe? Tem mágoa, ressentimento? Ou não fala com pai e mãe? Escreve aí no chat para mim. E se você está assistindo essa live, né, ao vivo aqui, escreve aí também nos comentários se você tem algum problema com pai, com mãe, com mágoa, com ressentimento. E se está assistindo gravada, me manda um direct falando qual é o seu problema. Muitas vezes você quer prosperar, você quer ter uma vida abundante, e você se pergunta, cara, por que eu não consigo? Por que eu estou nadando, nadando e morro na beira da praia? O que é nadar, nadar e morrer na beira da praia? É você fazer de tudo para economizar, aí um carro quebra. Aí aparece um vazamento, aí a geladeira arrebenta, sabe? Então você está lá fazendo de tudo para economizar, mas sempre aparece alguma coisa, como se fosse, sabe, para uma onda para poder levar o teu dinheiro. Eu tinha com a minha mãe, depois da mentoria, consegui lidar com ela, que linda. A Rosiele é uma mentorada minha, ela já fez 2 mentorias comigo, e, de fato, ela colocou aqui, por isso que eu estou falando, ela tinha muito problema com a mãe, e aí, na mentoria, ela aprendeu como lidar com isso. E hoje a vida dela, né, é outra. Por quê? Porque a gente precisa de leveza. Então, se você quer facilitar a sua vida nas finanças, você precisa se reconciliar com seus pais, tá? Não gaste, outra forma de facilitar a vida, não gaste além do que você ganha. Respeite o dinheiro. Então, a gente precisa ter inteligência emocional, inclusive para lidar com o dinheiro. Não só inteligência financeira, mas a gente precisa também ter inteligência emocional para lidar com o dinheiro, tá? Facilitar a vida nas finanças, facilitar a vida para ser próspero, para ser abundante, você precisa entender que não é ter para ser, mas você precisa ser. Você precisa se sentir próspero, você precisa se sentir abundante, para então você, de fato, ser essa abundância. A Tati colocou aqui, eu estou passando por uma fase assim, nadando, nadando e morrendo na beira da praia. Então, Tati, muitas vezes é o quê? É o pensamento que está aquele pensamento de escassez. É o pensamento que tudo está caro, que tudo está difícil. Então, qual é o comando que você está dando para o universo? De falta, de escassez. Então, ele faz o quê? Ele só diz sim para aquilo que você está emanando através da sua frequência, que é o seu pensamento, o seu sentimento e a sua atitude, tá? Então, a gente precisa, para facilitar a vida, a gente precisa mudar esse padrão mental e padrão de atitude em relação ao dinheiro, tá certo? Então, seguindo, gente, no Facilite a Vida, nos pilares da nossa vida, facilite a vida na família. E aí eu pergunto para você, como está a sua família? Como está a relação na sua família, com seus filhos, com seus pais, com seu marido, com seu irmão, com sua mulher? Não sei se você é solteiro, se você é casada, né? Então, como que a gente pode facilitar a vida na família? Primeiro, a gente precisa entender qual é a forma de comunicação entre a nossa família. Existem 5 linguagens do amor, 5 formas de comunicar que você ama alguém e a pessoa percebe, sente que você é amado. A primeira é atos de serviço. O que são os atos de serviço? Então, é aquela pessoa, seja bem-vinda, Carla,
A gente está fazendo também pelo Zoom, tá? Então, se você quiser sair daí do Instagram e vir para o Zoom, porque no Zoom tem o material aqui também. É só você acessar os stories anteriores que o link está lá. Então, a forma de comunicação é atos de serviço. Então, é aquela pessoa que ela demonstra que ama o outro com atos de serviço. Então, por exemplo, como que eu posso demonstrar se a minha linguagem é atos de serviço? Então, a minha filha chegou da faculdade, eu vou fazer a comida para ela. Quando ela terminar de comer, eu vou lavar o prato para ela. Então, eu estou o quê? Fazendo serviço, né? Estou ajudando a minha filha, estou demonstrando para ela, filha, olha, você chegou agora, eu vou fazer a janta para você, vou colocar seu prato, vou lavar a louça para você. Em contrapartida, se ela tem essa forma também de comunicar o amor, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, não, mãe, você já fez a janta? Pode deixar que eu lavo a louça. Mas se essa não é a forma, se a forma da Bel for toque, se ela chega da faculdade e eu não vou ao encontro dela, não dou aquele abraço, não dou aquele beijo, ela fala assim, nossa, minha mãe é tão seca comigo. Nossa, minha mãe não me deu nem um abraço. Eu posso estar, gente, com um salmão na mesa para ela. Mas a linguagem dela não é atos de serviço. A linguagem dela é o toque. Então, como que eu posso demonstrar que eu amo a minha filha? Abraçando, beijando, indo à noite no quarto dela, sabe, ficando um pouquinho com ela ali, de conchinha. É assim que ela vê um filme, ficar agarrada vendo filme. Porque a linguagem dela é o toque. Então, essa é a segunda forma, a linguagem de comunicação do amor. A terceira, tempo de qualidade. Então, você pode, como que o teu parceiro, por exemplo, ele entende que você o ama quando você dedica tempo a ele. É você chegar no trabalho, ao invés de você pegar o celular, você fala assim, meu amor, vamos ver um filme? Ó, meu amor, vamos jantar, depois vamos lá na praça comer um cachorro-quente? Então, você está dando... Se a linguagem dele é tempo de qualidade, ele vai falar assim, uau, eu amo essa mulher, que maravilha, que maravilha. Deixa eu ler só um comentário aqui que o Francisco está fazendo no Instagram. Eu sou Francisco Estrela dos Santos, cidade de Souza, Paraíba. Eu, quando recebo meu salário, é para pagar minhas contas, o que sobrar é para eu sair no final de semana. Então, a prioridade é, de fato, pagar as contas e sobrar, né, para o lazer. Perfeito. Como ele não honraria o dinheiro se ele pensasse só no lazer e deixasse as contas todas em aberto, tá? Então, queridos, se a linguagem do meu marido é tempo de qualidade, beleza, ele vai achar isso o máximo. Mas, se a linguagem dele for presente, ele vai falar assim, poxa, amor, você viajou, você foi para um congresso, você não trouxe nenhuma caneta para mim. E aí você nem pensa nisso, porque a sua linguagem não é o presente. Então, mas é a linguagem dele, então você pode dedicar seu tempo, você pode ter atos de serviço para ele, mas para ele, o que importa é se você lembrou dele. Não é presente caro, não, gente. É se você lembrou dele. Então, se você lembrou, se você trouxe, sei lá, um bombom para ele, aquilo ele vai achar o máximo. E a quinta linguagem são palavras de afirmações. Então, o que é uma palavra de afirmação? Nessa linguagem do amor, nessa linguagem de comunicação da família, você, quando seu filho chegar e ele chegar com uma nota 7, por exemplo, você fala assim, meu filho, você é muito inteligente. Meu filho, parabéns por essa nota 7. Mas vamos fazer o seguinte, na próxima você pode melhorar mais um pouquinho. O que você acha? Não dá para melhorar essa nota? Então, seu filho, se é aquele que precisa, né, dessas palavras de afirmação, ele vai se sentir amado por você. Ele vai se sentir, sabe, protegido por você. Então, muitas vezes, nós dificultamos a vida na nossa família porque não temos a mesma comunicação, não sabemos qual é a comunicação da nossa família. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como foi a nossa infância. Responde aí no chat para mim, como foi a infância de vocês? Só fala assim, boa ou ruim? Coloca assim, boa ou ruim? E você que está aí no Instagram também, pode colocar aí nos comentários. Então, o tema dessa live é facilita a vida nos principais pilares, né? E muitas vezes nós dificultamos a nossa vida em família, tanto por essa questão da comunicação, como também a repetição de padrão na infância. Então, por exemplo, eu venho de uma família onde os meus tios e a minha mãe, eles foram criados, eles perderam a mãe muito cedo. O pai, meu avô, trabalhava viajando, então cada um ficou na casa de um. Então, muitos dos meus tios, eles não tiveram referência de pai e mãe, não tiveram referência de família.
Então, eles passaram uma infância muito ruim, com muitos traumas, com muitas perdas. Então, só que alguns, acho que posso falar que 100%, eles transmutaram isso e eles foram e são pais maravilhosos, mas eles poderiam ter repetido esse padrão de abandono, de falta de amor, de falta de afeto, né? E toda a minha geração estaria complicada. A Regina colocou ruim. Então, quando nós temos uma infância ruim, isso fica impregnado na nossa família, na nossa mente. Então, que família é só briga, que não vale a pena se casar. O pretinhosidade 3.0 colocou ruim. Então, quando você que colocou ruim, essa infância ela pode repercutir na sua família hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar o nosso padrão mental. A gente precisa mudar esse padrão de repetição. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda, meu amor. Então, essa é uma questão. E aí eu pergunto a você, nos dias de hoje, como é a rotina de alimentação na sua casa? Vocês têm o hábito de sentar à mesa, de fazer as refeições juntas? Ou cada um pega um prato, vai para o quarto, vai para a sala, vê televisão? Gente, já tem estudos da neurociência que falam, que demonstram a importância desse conceito de família. O fato de sentar todos à mesa e fazer pelo menos uma refeição em família. Se não dá para ser no café da manhã, que é aquela correria, mas que seja no almoço ou que seja na janta. Então, parece uma besteira, mas isso é ciência, gente. Então, a gente muitas vezes dificulta a vida em família porque a gente não cria hábitos saudáveis. Você usa aquela frase, o que eu passei, Rejane, Rejane, prazer, tá, Rejane? Eu até mandei uma mensagem para você no direct, eu não sabia seu nome, ele não tinha descrito, tá? Eu até perguntei. Seja bem-vinda, Rejane. Então, você usa aquela... Não estou conseguindo entrar no grupo. Espera aí que eu vou... Filha, dá um suporte aqui para a Rejane. Eu vou pedir para a Isabelle falar com você, tá bom, Rejane. Ela está na live, fala aí com ela. Então, você usa aquela frase, o que eu passei, meus filhos não vão passar? Gente, isso é o maior erro. Eu estou falando de carteirinha, porque eu já fiz muito isso. Tá? Eu já fiz muito esse tipo de coisa. Tati, sim, meu esposo não almoça se eu não chegar. Show, é isso mesmo. Perfeito, Tati. Perfeito. Então, muitas vezes, gente, a gente coloca... Não consegue colocar nos comentários, não, o link do Zoom, filha? Ela vai tentar colocar aí nos comentários, tá, Rejane? Aí você entra. Então, muitas vezes, a gente usa essa frase, e aí sabe o que acontece? O que você passou na sua vida trouxe você exatamente onde você está hoje. Se você é mulher que está aqui, ou homem, né, e que passou por poucas e boas, né, e está aí, sobreviveu, e está aí gerenciando a tua família, cuidando da tua família, é porque você é forte. Você aprendeu a ser forte. E quando a gente aprende a ser forte, gente, é com a dificuldade. São nas dificuldades que a gente aprende a ser forte. Então, muitas vezes, a gente, com esse discurso, a gente faz o quê? A gente cria os nossos filhos fracos. Então, a gente cria os nossos filhos, sabe, sem gana pela vida. A gente cria os nossos filhos onde qualquer namorado ou namorada termina. Peraí que eu acho que eu consegui aqui. Agora eu acho que foi, Rejane. Vê aí. Te aceitei aqui no Zoom. Então, muitas vezes a gente faz o quê? A gente enfraquece os nossos filhos. A gente passa a mão, a gente protege. Tem uma briguinha na escola, você vai lá com a foice na mão, querendo matar o coleguinha, sabe? Então, a gente não passa para os nossos filhos a dificuldade. E a dificuldade, ela forja muitas vezes o caráter. Então, assim, eu tenho, quem está aqui agora, que não conhece, quem está assistindo essa live, quem não conhece a minha história, eu tenho uma filha, minha caçula, que nasceu com uma formação congênita, e ela... Eu só vou pedir para fechar o microfone, pessoal, porque senão dá maior interferência aqui para mim, tá bom?
Quem quiser falar, pode falar no chat, ou então até abre aqui no Zoom, não tem problema, e faz a pergunta, fala, dá depoimento, fala, Iris, eu quero falar. Aí vocês falam, sem problema, tá bom? Essa é um aulão para todo mundo participar. Então, eu carreguei muita culpa pelos problemas, pelas 7 cirurgias que ela fez, sabe? E aí, eu tinha isso. Eu, sabe, era uma leoa para defendê-la, só que eu estava adoecendo a minha filha. Eu não estava deixando ela se defender. Eu não estava dando a ela instrumentos, ferramentas para ela, sabe, saber se defender, saber se posicionar. Então, quando eu mudei a minha mente, a minha mentalidade, a minha filha mudou. Então, a gente precisa estar, assim, sempre reavaliando como que a gente está criando os nossos filhos. E aí, como a gente pode facilitar a vida na família? Primeiro, queira simplesmente o respeito dos seus filhos e não amor. Amor, nós como pais, temos que amar os nossos filhos, isso faz parte. Agora, se seu filho te respeitar, quando ele chegar na fase adulta, quando ele chegar na idade que ele entende que é amor, porque amor, ele é uma atitude, e a atitude quem tem é adulto, ele vai te amar, porque ele aprendeu a te respeitar. Mas muitas vezes, principalmente, né, os pais dessa geração que trabalham, que tem dupla jornada, tripla jornada, o que acontece? Muitas vezes a gente quer suplantar, quer dar de tudo para os nossos filhos em troca de um amor. Então, a gente, não, meu filho, você me ama? Não, meu filho, a mãe está fazendo isso porque te ama. Olha, você me ama? Não, ele precisa te respeitar, porque ele te respeitando, ele vai te amar. Não crie seus filhos com mimimi. Uma vez eu fui participar de uma live, e o tema da live era isso, né? O mimimi. Aí teve uma pessoa uma terapeuta também. Nossa, Iris, mas eu escuto as suas palestras, eu sigo você, você é uma pessoa tão isso, tão aquilo, e você, sabe, tão sem compaixão pelos filhos. Eu falei assim, olha, eu acho que você me entendeu errado. Então, gente, quando eu falo de mimimi, é porque as nossas crianças, gente, hoje em dia estão assim, estão cheias de mimimi, sabe? Então, assim, a gente sabe que a geração mudou, a gente sabe que a família mudou, a gente sabe disso tudo. Mas, quando a gente cria os nossos filhos cheios de mimimi, sabe, cheios de 9 horas, que não pode se decepcionar, que não pode se frustrar, que não pode levar um não, porque vai deixar traumas na criança. Sabe o que vai deixar trauma? O que deixa trauma na vida de um filho, na vida de uma criança, é quando você diz sim para tudo e a vida diz um não para ele. E a vida diz um não para ele quando a vida diz não para ele quando uma namorada termina com ele. A vida diz não para ele quando ele faz um concurso e não passa. A vida diz não para ele quando ele não passa no vestibular. E você não tem o poder de proteger seu filho disso. Queridos, só vou pedir para desligar aqui o microfone. Eu não consigo desligar daqui porque eu estou compartilhando a tela. Então, se puder silenciar o microfone, para mim é bom. É só clicar no microfonezinho e ativar. Eu acho que eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo selecionar para silenciar o microfone de vocês. Então, quer facilitar a vida na família? Deixe seus filhos passarem por dificuldade. Então, quando eles passam por dificuldade, sabe, eles acabam aprendendo, eles acabam se fortalecendo. Então, eles acabam criando independência. Hoje, a gente tem uns marmanjos de 20, 30 anos, nem vou falar 20, porque 20 já está na faculdade, mas de 30 anos que não querem sair da casa dos pais, que querem ficar ali o tempo todo, que não criam independência, sabe? Não vão formar família. Por quê? Porque não são homens, não são mulheres, são simplesmente menininhos e menininhas. E aí eu pergunto para você, quem criou esses menininhos e essas menininhas? Somos nós. Somos nós. Então, se queremos facilitar a nossa vida, a vida da nossa família, da sua geração, sabe por quê? Porque daqui a uns anos, nem eu e nem você vamos estar aqui. Nem eu, nem você estaremos aqui para contar a história. Então, seu filho, ele não vai ter você para toda a vida. Então, se você quer facilitar a vida na família, ensine seus filhos a formarem a família deles, a darem sequência, a darem seguimento, deixe legado, sabe? Deixe legado. Não queira seus filhos igual, sabe, aquela galinha com os ovos, todo com os pintinhos.
todo mundo ali debaixo das asinhas, todo mundo ali, ninguém sai, ninguém alça voos, ninguém, sabe, procura independência, você não está facilitando a vida da sua família quando você cria seu filho assim. Uma outra dica para facilitar a vida da família, cuidado com os diagnósticos. Cuidado com os diagnósticos médicos em relação às crianças. Eu já falei isso no curso, né, e vou falar de novo. A minha filha tirou uma nota baixa de matemática, ela tem 12 anos. Aí ela faz acompanhamento com a psicóloga. Aí a psicóloga falou assim, era matemática. Ela falou assim, Iris, será que ela não tem descalculia? Eu falei, não tem não. Sabe o que ela tem? Falta de vergonha na cara, que não está estudando como deveria estudar. Mas eu vou mudar isso. Peguei o celular dela, durante a semana você não vai ficar com o celular. Aí ela falou, eu não gosto de estudar, eu estudo porque a minha mãe, ela diz que eu tenho que estudar, mas eu não gosto de estudar. Eu falei, aí a psicóloga foi e falou assim, mas Isadora, se você não gosta de estudar, você assim, primeiro, você precisa pelo menos terminar o 2º grau. E depois, né, você faz um concurso. Eu falei, Conceição, como vai fazer concurso? Quem não gosta de estudar passa em concurso? Não vai passar. Então, eu falei para ela, eu falei assim, minha filha, se você não gosta de estudar, porque se hoje você dorme com ar-condicionado, você tem um quarto só para você, se você vira e mexe está comprando uma roupinha, né? Você não era igual a mim que usava sapato furado, que usava roupa dos outros, que estudava em colégio público por um período na vida, você estuda numa boa escola. Então, você tem todo o material disponível para você estudar. Então, se você não consegue se motivar por isso, então você vai ter o mesmo motivo que eu tinha na época. Porque na vida lá na roça, uma vida difícil, eu falava, cara, eu quero estudar. Um calor, gente, um calor. E quando o ventilador quebrava, a minha mãe ficava me abanando e meu pai, eu, sabe, muito branco, ficava cheio de brotoeja, porque eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei a estudar, que eu tinha bolsa na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um ar-condicionado para o meu quarto. E tive que ajudar a pagar a conta de luz, obviamente, né? Então, eu falei assim, quem não gosta de estudar, não consegue, então, ter um salário. Vai viver o quê? De ajuda do governo. Então, quem vive de ajuda do governo, não tem roupa, não tem saída, não tem ar-condicionado. E aí, eu cortei isso tudo. Eu falei, porque você tem isso tudo porque eu proporciono. Então, se você não gosta de estudar, então isso tudo está cortado. A psicóloga dela ficou me olhando assim, e eu falei, isso. E eu tenho mantido isso, gente. E eu tenho mantido isso. Então, muitas vezes, a gente está dando rótulos, sabe? O Cury fala muito isso. O Augusto Cury, ele fala muito isso, sabe? Que muitas vezes tem muita gente com diagnóstico equivocado de TDAH, de outras questões. É claro que existem doenças que precisam ser tratadas, mas por falta de foco. E por que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão com falta de foco? Porque ficam na tela o tempo todo. Já está mais do que comprovado os efeitos da tela no cérebro de uma criança. Então, a criança ela fica agitada. Então, assim, como que nós, pais, podemos facilitar a vida da nossa filha, dos nossos filhos, né, da nossa família? Cortando, não dê tudo o que eles querem. Dê aquilo que eles precisam. Muitas vezes, a gente se preocupa em dar tudo o que eles querem e a gente esquece que a gente precisa dar aquilo que eles precisam. Queridos, está fazendo sentido para vocês? Vocês que estão aí no Instagram, você que está aqui no Zoom comigo, então... podem colocar aqui no comentário, podem escrever aqui também no chat. Você que está no Instagram e quer o material, quer participar no Zoom, é só ir lá nos meus stories, o link está lá, que eu te aceito aqui, tá? Porque aí no Instagram você não consegue ver o material, só quem está aqui no Zoom. A Rose colocou muito sentido, Regina, muito sentido, muita coisa, sim, faz muito sentido. Claudiana também. Então, a gente precisa, gente, a Rosilene colocou perfeito. Então, se quer facilitar a vida da sua família, a vida, sabe, sua com o seu filho, dê aquilo que ele precisa. Não dê aquilo que ele quer. E o que ele precisa? Muitas vezes ele precisa de disciplina. Ele precisa é de respeito. Ele precisa é de limite. Ele precisa de corte. A Rose colocou aqui, está sem internet. E 2 horas por dia. Isso aí. Perfeito, é isso, entendeu? Então, dar foco, dar motivação. Isso não é maldade, queridos, isso é amor. Isso é amor. E eu lembro muito bem, eu vou contar isso aqui antes da gente partir para a saúde, eu lembro muito bem, quando logo assim que a gente veio lá do interior, aqui para o Rio, meu pai, para quem não sabe, meu pai, ele é pastor evangélico. E aí, logo assim que a gente chegou aqui no Rio, ele foi chamado às pressas para a casa de uma pessoa lá da igreja. E quando ele chegou lá, eu cheguei aqui no Rio com 14 anos. Você vê que eu tenho 47 e eu me lembro exatamente da cena do meu pai contando, meu pai chorando, sabe?
Ele tinha acabado de conhecer aquela pessoa, aquele membro lá da igreja, e era uma mãe e a filha adolescente, com 17 anos, a menina tinha quebrado tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. E aí diz que essa menina quebrando tudo com raiva, e ela falava: mãe, eu odeio você, eu te odeio, eu te odeio. E meu pai falou assim: minha filha, que isso, é a sua mãe. E ela falou assim: mas eu odeio ela, pastor, porque ela nunca se preocupou comigo. Eu saía e eu chegava de manhã, a minha mãe nunca me deu limite. A minha mãe nunca colocou hora para eu chegar em casa. A minha mãe nunca perguntou com quem eu ia sair. A minha mãe nunca verificou um caderno meu. Eu chegava de madrugada para ver se ela ia brigar comigo. Quantas vezes eu fiz coisas para que ela brigasse comigo? Eu me enfiei nas drogas para chamar a atenção da minha mãe. Eu sei que você está me olhando, está ouvindo isso, e de repente você está falando assim: é um peso muito grande em cima da mãe. Gente, mas ser mãe não é que seja peso. A gente cria o peso quando a gente não age como tem que agir. A gente cria dificuldade quando a gente não age como tem que agir. Então, facilitar a vida como mãe, como pai, é agir como tem que agir. Então, se você colocou um filho no mundo, seja do útero, seja do coração, o filho é filho, então você sabe que a responsabilidade de cuidar, de amar, sabe, de zelar, de, é sua. É claro que ele vai criando, ele vai crescendo, ele vai fazendo as escolhas dele, beleza. Mas aí você tem a consciência tranquila que você fez aquilo que era preciso ser feito. Você fez aquilo que era possível ser feito. Então, precisamos facilitar a vida dos nossos filhos, sendo pais realmente que criem esses filhos com amor, com a disciplina e com respeito. Você que está aqui no Zoom comigo, está fazendo sentido para você? Escreve aí no chat. Você discorda, né? Você que está aí no Instagram também, você pode discordar. Fala, não, ele está tudo errado. Tem que passar a mão na cabeça sim, tem que dizer sim para tudo. Criança não pode ouvir não, porque senão fica traumatizado. Tem gente que pensa assim, e eu respeito. Eu não estou aqui, gente, como dona da verdade, tá? Mas eu estou trazendo aqui o que estudos sobre educação, psicologia humana, constelação familiar, neurociência, eles falam acerca do tema, tá certo? Facilite a vida na saúde. Vamos lá. A gente pensa, a Bíblia já fala, um filho mimado causará vergonha para sua mãe. A Rose está colocando aqui no chat aqui do Zoom. Isso é verdade. Perfeito. Então, a gente prima por uma saúde perfeita, por uma saúde ideal, e a gente cuida do corpo, a gente faz academia e tem que fazer, a gente cuida da alimentação e tem que, de fato, cuidar da alimentação. Existem muitos alimentos que são cancerígenos, né? Mas aí eu te pergunto, o que você pensa e sente na maior parte do tempo? Quais são os seus pensamentos, seus sentimentos? Porque isso também influencia na sua saúde. Isso influencia nos teus 5 corpos. Então, quer facilitar a vida na saúde? Cuide dos seus 5 corpos. E quais são esses 5 corpos? Nós temos 5 corpos, tá, gente? Então, a física quântica, a energia quântica, ela traz isso, né? E a ciência confirma, né? A gente tem a medicina germânica, que tem estudos brilhantes em relação às conexões desses 5 corpos. Então, o primeiro corpo é o corpo sublime. O que é o corpo sublime? É o corpo da parte da sua espiritualidade. E você está falando aqui de Deus, da Bíblia, Deus da religião? Não. Eu estou falando dessa conexão sua com o divino. Se é Deus, se é vácuo quântico, se é, eu não sei o nome que você vai, consciência una, eu não sei o nome que você dá para isso, mas é essa conexão com algo que você sabe que é maior do que você sabe que você tem uma partícula dela dentro de você. Então, esse corpo sublime é essa espiritualidade. E se você está desconectado com a sua espiritualidade, você não consegue ter a sua saúde. Então, se você tem uma rivalidade com essa espiritualidade, no sentido que você acusa essa espiritualidade pelas suas mazelas, pelas suas dores, então você está com o corpo sublime doente, porque essa divindade, essa espiritualidade, o Criador, a consciência una, essa energia cósmica, ela é perfeita. Ela é perfeita na sua essência. Então, se você tem esse problema, quem está adoecido é você.
O segundo corpo é o chamado supramental, que é o quê? O supramental é essa intuição. É a voz da centelha divina, a voz do Criador, a voz da divindade dentro de você. É aquela intuição, é aquilo que você está assim, cara, eu devia ter feito isso. É aquela coisa que você está dirigindo, e aí vem aquela vozinha e fala assim com você: olha, entra aqui, não vai por aquele caminho, não. Aí você escuta a sua intuição. E aí você dobra. Aí quando você chega a casa, você escuta no jornal: olha, teve arrastão e tal, na rua tal, e você, meu Deus, eu ia passar por lá, mas algo me disse que não era para eu ir. É o seu supramental, que é essa conexão com a centelha divina, com Deus, com o Criador, com o vácuo quântico, o nome que você quiser dar. Se você não tem essa conexão, então o teu corpo supramental está adoecido. Você não consegue ter intuição. Você não consegue ouvir essa voz dentro de você. E aí você quer agir somente pela matéria. E você, né, nós, não somos simplesmente matéria. Gente, nós somos seres espirituais vivendo um tempo como matéria. Mas a nossa essência não é essa. Isso aqui, quando eu não estiver mais aqui, vai acabar. Então, como eu posso levar toda a minha vida sem levar em consideração essa conexão com o divino? Não estou falando do Deus das religiões, não, tá, gente? Não estou falando de nada disso, é totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Então, a gente precisa ter essa intuição, essa conexão. E as orações, gente, são orações, rezas, enfim, mantras, são o quê? São você, né? Somos nós nos comunicando com o divino. Mas quando a gente faz meditação, quando você faz meditação, quando você silencia sua mente, aí você consegue se conectar numa profundidade tão grande que você consegue sentir esse Criador, essa divindade dentro de você. E é o momento que esse corpo sublime ele se conecta e ele fala com você. E para isso você precisa ter o seu supramental saudável, para você ter sensibilidade de ouvir essa voz divina dentro de você. O mental. O mental são os seus pensamentos. Então, qual a primeira pergunta que eu fiz aqui facilite a sua vida na saúde? Foi o quê? Como são os seus pensamentos? O que você pensa a maior parte do tempo? Você só pensa em maldade, só pensa em lamentação, você só pensa nas mágoas do passado, você só pensa na traição que teu marido fez, você só pensa naquele sócio que te roubou, você só pensa naquela pessoa que te passou a perna, você só pensa naquele assaltante que levou o teu telefone com raiva. Sabe, seu pensamento é negativo, você é pessimista, tudo para você está ruim. Né? A vida te dá tantas coisas boas, mas você é aquele que só vê o lado negativo das coisas, que só pensa em negativo. Então, eu preciso dizer para você que seu corpo mental também está adoecido, porque os nossos pensamentos, eles têm frequência. Os nossos pensamentos, eles têm energia. E a nossa frequência, ela está ativando o sistema límbico, que é o sistema do bem-estar, é o sistema das emoções, da dopamina, do relaxamento, da intuição, da criatividade, e o sistema do estresse, que é a liberação de cortisol, radicais livres, que vai aumentar a sua pressão, que vai aumentar a sua glicose, que vai agir nos seus testículos, nos seus ovários, impedindo você de procriar. Faz com que você tenha um risco absurdo para desenvolvimento de câncer, porque a produção de radicais livres ela é absurda. E o radical livre, ele entra na sua célula, muda o comando da sua célula, promove um crescimento desordenado, que forma o que? O tumor. Tem células cancerígenas, é o câncer. Já parou para pensar como tem tanta gente com câncer hoje em dia? Por que será? Você acha que é só o corpo físico que está doente? Você acha que é só uma questão de alimentação? Não. Esses corpos eles estão doentes. O corpo vital, que é o corpo das emoções. Então, você é aquela pessoa magoada, ressentida, que só fala do passado, sabe? Que só se lamenta, que só se vitimiza, que sente aquela angústia 24 horas por dia, porque você não consegue perdoar, você não consegue liberar o perdão. Então, o seu corpo vital, ele está doente. E aí, dos 5 corpos, gente, quando a doença se manifesta no corpo físico, é porque todos os 5 corpos já estão doentes. Escreve aí no chat para mim se você tem algum desses corpos aí que estão doentes. Diante dessa explanação, escreve aí para mim. E você que está aí no Instagram, escreve aí se você
percebe que algum desses corpos está doente? Você tem algum desses corpos doentes? Enquanto vocês estão escrevendo, eu preciso dizer que uma época da minha vida, eu tinha 5 corpos doentes. Os 5. Então, quando eu perdi tudo, quando a minha filha nasceu com problema, quando eu me separei, quando eu me senti sozinha com 2 crianças, quando eu só tinha miojo e ovo para dar para elas, quando eu me lamentava, quando eu me murmurava, quando eu ficava magoada, assim, o corpo físico, obesidade. Toda a obesidade, gente, essa capa, né, de gordura que a gente forma é para a gente se proteger. Então, quando as pessoas que são muito obesas é porque a gordura, geralmente pessoas que sofreram algum tipo de, não estou dizendo que isso é regra, tá, gente? Estou dizendo a partir dos conceitos da medicina germânica que forma-se a pessoa que foi abusada ou molestada, ela precisa se proteger do agressor. E como que ela protege o corpo dela? Com essa capa de gordura. Então, muitas vezes você faz dieta, não consegue emagrecer. Você faz academia, você não consegue emagrecer. Então, precisa o quê? Tratar a mente para essa situação do abuso, reconsiderar isso para que, e às vezes você acha que já limpou, você acha que está limpo, mas ainda tem coisas enraizadas que precisam ser limpas, tá, gente? E isso num caso que você, ah lá, foi isso mesmo. Entendeu? Incrível, incrível, incrível. Deixa eu ler aqui os comentários. Descobri que sou rancorosa. Então, Rejane, quando a gente vive o rancor, né, existe um livro chamado Psico-Oncologia, ele faz uma pesquisa com vários tipos de cânceres, com um grupo enorme de pessoas, e ele quer estudar o que tem em comum nas pessoas que têm câncer e o que não tem nos grupos controles. E vou te falar que o rancor, o desejo de vingança, rancor, desejo de vingança, ressentimentos, acho que foi isso, só foi encontrado no grupo que tinha câncer de mama. Mágoa, falta de perdão, tinha nos dois, tá? Mas essa profundidade do rancor, porque existe uma dor. Qual a diferença de dor e sofrimento? Pô, você foi traída. Tu tem essa dor da traição. Qual a diferença do sofrimento? Quando você tem a cronicidade da dor. Quando você tem o ressentimento, quando você não consegue perdoar, quando você pensa no caso e você sente aquela angústia, você sente aquela dor. Então, isso é o sofrimento. Rosilene colocou, minha mente às vezes me sabota, mas como passei a me observar, eu me policio mais. É isso aí. Então, é se colocar como observador. Então, está diante de uma situação, viu que está criando uma raiz de amargura? Se limpa. Não deixa isso criar raiz dentro de você. Você precisa limpar. A Rose colocou, verdade, falou tudo. Então, por quê? Porque, olha só, você que colocou aí do rancor. Então, a pessoa te fez mal. Ninguém aqui está invalidando o sofrimento, gente. Ninguém aqui está invalidando a dor. A gente sabe que é difícil. Mas quando você não consegue perdoar, e o que é perdão? Perdoar é você esquecer? Não. Perdoar é você olhar para o evento e não sentir mais esse rancor, não sentir esse sofrimento, não sentir essa dor. Vendo sua explicação, posso também colocar rancor. Olha aí, viu? E aí, querida, eu te pergunto, essa pessoa ou esses motivos já te fizeram tão mal, vale a pena você perder a sua saúde? Você ter um câncer por causa disso? Porque quando a gente não consegue perdoar, a gente não consegue seguir em frente, a energia daquela pessoa está o tempo todo com a gente. Eu sempre fui uma pessoa, gente, muito raivosa, brigona. Para ter ideia, gente, meu apelido no meu trabalho era tiro, porrada e bomba. Eu criava confusão com todo mundo. Olha, era uma coisa, sabe? A pessoa tinha medo de mim. Teve uma ex-chefe minha, que ela está fora do país, e ela fez um curso comigo online, o Reprogramando a Mente. E a gente começou a conversar pelo direct e tal, e aí eu falando com ela das minhas mudanças, e ela vai e fala assim, Iris, eu posso te confessar uma coisa? Eu falei, fala. Aí ela, olha, eu morria de medo de você. Eu morria de medo, porque você sempre amedronta a gente. E ela era minha chefe, gente. Para vocês terem ideia do nível que era, entendeu? Até que eu percebi, cara, que não valia a pena aquilo. Eu estava ficando doente com aquilo. Então, toda pessoa que é raivosa, toda pessoa que ela esconde, na verdade, uma insatisfação. Sabe? Então, uma insatisfação. E eu era insatisfeita. Eu não me achava, não me sentia amada. Sabe? Eu me sentia preterida, me sentia rejeitada. E isso foi criando esse rancor, foi criando esse sofrimento. E eu fui adoecendo, até que eu precisei entender que eu precisava limpar isso.
E aí eu te digo, o perdão, meus queridos, com todo o carinho do mundo, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. É para você se libertar, não é para o outro. Então, olhe para a situação, olhe para o passado, olhe para o presente. Quanto tempo você se desgastou com isso? Quanto tempo você perdeu ou está perdendo com isso? E qual o efeito positivo que esse rancor trouxe na tua vida? E aí faça uma perspectiva de futuro. Você já tem aí alguns anos com esse rancor. Você vai ficar mais anos com ele? Eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer há 23 anos. E eu vejo todos os dias a consequência disso. E é muito sofrimento. É muito doído. Então, você que diz que não consegue perdoar, eu te digo, vale a pena. Facilite a vida. Facilite a sua saúde. Facilita a sua vida. Perdão, perdoe, sabe? Deixa para lá. Deixa a pessoa seguir o rumo dela. Facilita a tua vida. Tem uma nova vida. Gente, tudo bem? Está fazendo sentido para vocês? Posso passar aqui para os relacionamentos? Ai, passou direto. Vamos lá. Facilite a vida nos relacionamentos. A gente fez um workshop, gente, no sábado sobre relacionamento. Sim, Regina colocou, sim. Então, a gente fez um workshop sobre relacionamento, que a gente falou de tudo. A gente falou como cocriar um relacionamento. Você que já cocriou o seu, fazendo muito sentido, muito bom. Gratidão, Rejane, isso mesmo. Que bom, que bom. Espero que esteja te ajudando. Então, fizemos um workshop só sobre relacionamento, tá? Como que você cocria um relacionamento, como que você está, se você pode ou não conseguir alguém, porque isso pode te atrapalhar. Falamos sobre sexo, falamos sobre tudo que você possa imaginar. Então, se você está aqui nessa live no Zoom, ainda não está no grupo, entra lá no link que está lá nos stories lá do Instagram, entra no grupo, porque lá no grupo tem o workshop, ou então me peça que eu disponibilizo para você o workshop sobre relacionamento. Então, como esse aulão no Zoom, né, ele é focado bem para as pessoas lá do desafio, então quis falar de uma forma geral para não ser repetitivo com tudo que a gente aprendeu no sábado, tá? Se alguém que está aí ó, no Zoom estava lá no workshop de relacionamento, coloca aí ó, nos comentários aí, ó, vamos incentivar a galera a valeu a pena ou não participar do workshop de relacionamento. Então, primeiro, a gente precisa facilitar a vida nos relacionamentos. Então, a gente precisa entender os perfis e as formas de comunicação do amor. As formas de comunicação do amor, a linguagem do amor, eu já falei né, anteriormente, quando eu falei da família. Atos de serviço, toque, palavras de afirmação, tempo de qualidade e presente. Então, a gente precisa entender qual é a linguagem de comunicação do nosso parceiro, da nossa parceira, para que a gente tenha uma comunicação efetiva com eles, tá? Outra questão importantíssima é você compreender os perfis, tá? Iris, que perfil é esse? Então, os gregos, a partir do nosso nascimento, eles colocaram que nós temos 4 perfis: fogo, terra, água e vento. E de acordo com cada elemento da natureza, que você já nasce com ele, você pode até ter vários, tá, gente? Mas tem um que é mais predominante. Então, essa pessoa de acordo com esse temperamento, né, ela tem um perfil. E aí tem toda uma linha da psicologia que traçou esses temperamentos para os perfis atuais. Então, por exemplo, meu perfil é fogo. Qual é o perfil do fogo? Fogo gosta de gente, fogo tem energia alta, fogo faz um monte de coisa ao mesmo tempo. O fogo, porém, não é organizado. E não existe temperamento ou perfil bom ou ruim, tá, gente? São os 4 e acabou. Então, o fogo, ele gosta de muvuca, ele gosta de gente, ele é comunicativo, ele é aquele realizador, ele vai lá e faz. Então, ele gosta de pessoas, sabe? Ele valoriza pessoas. Então, ele gosta, se você falar assim para alguém que é de fogo, cara, vamos viajar agora? Aí ele vai falar assim, vamos. Ele vai botar a roupa na mochila, mas a gente vai para onde? Ah, não sei, bota a roupa de frio, de calor, no meio do caminho, a gente decide. O fogo vai se amarrar nisso. Quem é fogo, quem é temperamento, vai achar isso uma aventura, vai achar uma loucura, vai amar, vai curtir pra caramba a viagem. Porém, quem é do temperamento terra, ele tem um perfil melancólico. Não significa que ele é deprimido, não, tá, gente? Mas ele é introspectivo. Ele não se dá bem com pessoas. Ele não gosta de muvuca. No trabalho, ele não é aquela pessoa que vai pensar
no indivíduo, ele vai pensar no serviço, ele vai valorizar rotina, planilha, fluxo, entendeu? Então, ele é aquele que planeja muito. Então, se você for viajar com alguém que é de terra, você vai viajar, você vai falar assim, vamos fazer uma viagem, você é casada, vamos fazer uma viagem, aí o teu marido é terra, você é fogo. Aí teu marido fala assim, não, vamos então planejar. Aí ela, vamos quando desse final de semana, você é fogo. Aí ele, esse final de semana, tá maluca, mulher? Não, claro que não. Nós vamos planejar a nossa viagem. Nós vamos daqui a 6 meses. E aí ela quer fogo, você quer fogo, você fala assim, quê? Eu queria viajar agora, esse final de semana, estou cansada, quero esparecer minha mente. Ele, não, 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 não é assim não. Nós vamos planejar. Você quer ir para um lugar de montanhas ou de praia? E aí você vai falar assim, não sei. Ele, não, mas você tem que saber, porque a gente tem que planejar. Fala para mim. E aí você fala assim, não sei, tá bom, praia. Aí ele vai ver todas as praias do Brasil. Ele vai fazer cotação. Ele vai fazer vários roteiros de viagem. Ele vai ver o hotel. Ele vai entrar na internet, ver o que tem perto do hotel, o que tem para fazer naquela cidade. Ele vai planejar. E você vai chegar na viagem e vai dizer, olha, ele fala assim, não, hoje a gente tem um passeio no museu. Aí você fala, não, mas eu queria ir na praia. Não, 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 não. O script aqui, o nosso roteiro é museu. Então a gente não pode ir para a praia. Você quer fogo? Você vai achar isso uma chatice. Você vai falar assim, cara, que chatice, onde eu amarrei minha égua? Caraca, que homem chato, meu Deus do céu. Então, só que não é o temperamento dele. Então, você é aquela pessoa que gosta da casa cheia. E ele não gosta, porque ele não gosta de pessoas, ele não gosta de ficar em muvuca, ele quer o espaço dele sozinho. E aí você imagina, você fogo casado com alguém terra, vai dar certo? Vai dar certo? Tem tudo para dar errado. Então, não estou dizendo aqui como. Não sou a lei do. Rejane colocou, eu sou fogo. Então, você imagina, Rejane, você casada com alguém que seja terra. Não, sabe? Pode dar certo? Pode. Por quê? Porque existem os perfis que são adaptáveis. Então, você vai se relacionar com alguém, então você vai ser um pouquinho mais planejador, você vai entender que esse é o temperamento dele. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, né, desses temperamentos, desses perfis, você vai entrar em choque, você vai entrar em briga, você vai entrar em rivalidade. E aí o que vai acontecer? Você está facilitando a vida? Não, você está dificultando a vida. Porque você vai viver um inferno em vida. Um relacionamento cheio de briga, cheio de contendas, sabe? Cheio de tribulação. Então, quer facilitar a vida dos relacionamentos? Então, compreenda os perfis. Você precisa avaliar, compreender, entender esses perfis, entender a linguagem de comunicação. Você precisa deixar, quer facilitar a vida no seu casamento, quer ter um casamento abundante, quer ter um casamento feliz, cara, deixe o passado no passado. O passado ficou lá atrás. Então, viva o presente. Viva o hoje, viva o agora, semeia agora para o futuro. Iris, é porque você não sabe tudo que eu passei com ele. Perdoe e siga em frente, sabe? Então não significa que você vai ser tapete em ninguém, mas dê oportunidade de escrever alguma história, uma outra história. Agora, se a história se repete e isso está te adoecendo, aí, meu amor, né, sempre vai ter que falar mais alto o amor próprio. Então é lógico que a gente não vai conseguir continuar numa relação abusiva, numa relação tóxica, sabe? Uma relação com narcisista. Então, quando for se relacionar com alguém, avalie isso. Comece a observar como ele trata os amigos, como ele trata os pais ou ela, entendeu? Então, qual é o perfil? Se o que ela gosta, você é um cara que você sonha em passar em concurso público, você sonha. Boa noite, Yara. A gente está aqui no Zoom, tá? No Zoom tem um material, então o pessoal está saindo do Instagram e vindo aqui para o Zoom, tá? Então, quem quiser vir aqui para o Zoom, que tem um material, é só clicar nos stories lá atrás. Então, você quer passar em concurso público, você tem sonhos, você quer comprar casa, você quer adquirir, mas a tua mulher não quer. A tua mulher quer gastar 2 mil numa bolsa da Vitor Hugo, 3 mil, não estou sendo contra a Vitor Hugo não, tá, gente? Eu amo o Vitor Hugo. Mas o que eu estou dizendo é que ela não tem sonhos, ela não tem visão de futuro. Então, isso vai dar problema? Vai. Por quê? Porque você vai estar juntando para comprar uma casa e ela vai dizer assim, gente, 300, 1.500, não, eu vou comprar isso aqui, vou gastar 2 mil aqui da poupança, tem tanto dinheiro, eu gostei tanto desse sapato, gostei tanto dessa calça, e tem calça até mais cara, né, gente? Então, acaba sendo o quê? Incompatível. Então, isso tudo tem que ser visto agora. Então, semeie agora para o futuro. Então, Iris, deu ruim, Iris, porque eu já casei. E é exatamente isso que eu vivo. Sente, converse, esclareça. Muitas vezes a falta de comunicação no relacionamento é que dificulta a vida.
Fale para a pessoa o que você sente, o que você pensa, como você está se sentindo nessa relação. E perdoe. Perdoe e siga em frente. Como eu falei anteriormente, mágoa, ressentimento só vai te levar para o caixão. Desculpe com todo o amor do mundo. Você que vai assistir essa live gravada, você que está aqui no Zoom, você que está assistindo também no Zoom depois gravado, mágoa, ressentimento, falta de perdão só vai te levar para o caixão. E aí eu te pergunto, vale a pena? Porque aí você pode pensar assim, mas tudo bem, a gente não vai dar para semente, mas como a gente morre? Como você vai morrer? Porque uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira de ressentimento, você está dando um comando para o universo que é sofrimento que você quer. Então, acaba sendo uma morte difícil. E olha que eu vejo muito isso. Essa semana, gente, no trabalho, chegou uma paciente, 70 anos, sabe, bonita, mas com uma fisionomia de sofrimento, com uma lesão oncológica, uma lesão de câncer, que tomava toda a parte assim da frente, sabe, do corpo dela, e chegou com a informação que estava com miíase. Sabe o que é miíase? É aquele bichinho, aquela larva de lixo. Tu já imaginou isso? Você ter a sua pele, o seu corpo com larva de lixo. Aquele cheiro, gente, que você deve estar na sua sala, no seu quarto, só para você ter ideia, no portão da tua casa, dava para sentir o cheiro. Isso é muito sofrimento. Então, vai por mim. É mais fácil a gente perdoar, facilita a vida e perdoe. A Rose colocou, o curso de relacionamento foi sensacional, divisor de águas. Viu, gente? Sou eu que estou dizendo não, tá? É ela. Então, quer o curso de relacionamento? Me manda aí uma mensagem que eu mando para você totalmente gratuito, tá? Então, liberdade é uma outra coisa fundamental, gente. Então, se você casou e acha que casamento é igual à prisão, se você encontra um parceiro ou uma parceira que pensa igual a você, beleza, vão ficar os dois na gaiola. Agora, se você casou com fogo, que gosta de sair, que gosta de se divertir, que tem amigas, amigos, sabe? E que não vê problema nenhum nisso, vai ter um problema. Você está dificultando a tua vida. Então, facilita a tua vida. Nunca queira roubar a liberdade do outro, sabe? Passarinho preso que quando voa ele não volta, entendeu? Então, você precisa o quê? Respeitar essa liberdade, sabe? Deixar... Eu quero. Ah, Rejane, você quer? Rejane, ó, me manda. Bota o teu. Você tá no Zoom, filha? Tá no Zoom? Não? Rejane, manda um direct para mim lá no Instagram com teu contato, eu vou te colocar no grupo e aí eu disponibilizo para você, tá? Me manda depois um direct, porque aqui eu não vou ter como. Ou quando acabar, mano. Isso, show. Então, precisa preservar essa liberdade, sabe, gente? Então, quando eu casei com o meu segundo marido, agora, a gente tem aí, vai fazer 10 anos, sabe? A primeira coisa que ele falou para mim, olha, que ele veio de um relacionamento difícil, então ele falou assim, olha, eu prezo pela minha liberdade. Eu falei, oi, maravilha, encontrei o homem da minha vida, porque liberdade é meu sobrenome. Então, assim, eu me formei muito jovem, com 21 anos, então sempre viajei para congresso, sempre dei aula, viajava com amigas. Meu primeiro marido, pai das minhas filhas, a gente nunca teve problema com isso. Então, eu também sempre estimulava, não, fulano, vai lá, sai com seus amigos, enfim. Então, liberdade, eu preciso de liberdade. Então, se eu casasse com um cara que achasse que eu não poderia sair para tomar um café com uma amiga, que eu não poderia viajar com uma amiga, não poderia viajar sozinha, gente, nunca ia dar certo. Então, ao invés de eu facilitar a minha vida no relacionamento, eu ia dificultar. Então, seja amigo, amiga daquela pessoa que você escolheu para viver. Então, se a gente muitas vezes tem mais compaixão, amizade com quem está de fora, com quem está dentro da nossa casa. Então, seja amigo, seja amiga. A questão do sexo, que aí eu vou deixar para o workshop lá do relacionamento, o curso de relacionamento, que a gente falou bastante sobre isso. Então, facilita as vidas dos relacionamentos, cure seus traumas, para ter uma vida sexual abundante, uma vida sexual plena, sabe? Para ser realizada. A gente implantou, mês passado, um ambulatório de sexualidade para mulheres com câncer de mama. Gente, eu estou tão feliz, sabe, por poder tratar essas questões de sexualidade com mulheres e homens que têm câncer de mama, que está sendo um diferencial, um divisor de águas dentro do Instituto Nacional do Câncer. Então, o precursor, né, no ambulatório de sexualidade foram para os pacientes com câncer ginecológico, no HC2,
E aqui no Rio, aqui na unidade de mama, a gente implantou em abril. E está sendo um espaço, gente, cada consulta, para vocês terem ideia, cada consulta eu demoro cerca de 2 horas atendendo essas mulheres. E vou falar uma coisa para vocês aqui. 100% das pacientes, eu comecei tudo bem em abril, tá, gente? Mas 100% das pacientes que eu atendi no ambulatório de sexualidade, que estão tratando câncer de mama, elas têm problemas com pai e mãe. Rejeição, pais separados que acharam que separaram da mãe e largaram os filhos também, violência em família, na infância. Então, muitas marcas, mulheres, gente, com 50, 40, até com 70 anos, que choraram igual criança quando foi falado da infância. Por quê? Porque tem traumas que estão lá enraizados. E eu estou tão feliz por poder tratá-las, sabe, com o conhecimento que eu tenho fora do INCA, né? Porque no INCA eu sou enfermeira, mas o conhecimento que eu tenho a partir da neurociência, da constelação familiar, da medicina germânica, de tudo que eu estudei, sabe, com MBA em coaching. Então, eu estou tão feliz por poder aplicar isso nessas pacientes como terapeuta, porque eu sou formada como terapeuta. Então, para facilitar a vida dessas mulheres, sabe? Facilitar a vida dessas mulheres nesse momento tão difícil que elas estão passando. Alegria, facilita a vida nos relacionamentos. Gente, seja alegre, seja brincalhão, sabe? Dê gargalhada, coloque música, dance, sabe? Facilite a vida. E a última dica que eu coloquei aqui, as mais importantes, mas não é a menos importante, aliás, ela é a mais importante. Se ame em primeiro lugar. Porque quem não se ama não consegue amar ninguém. Então você precisa se amar. E facilite a vida na espiritualidade. Não seja religioso. Tenha a sua espiritualidade. Então, quando a gente é religioso, quando a gente tem os dogmas pura e simplesmente da religião, a gente simplesmente se torna um papagaio, sabe? Um papagaio de cera, porque sem vida. A gente se torna algo sem iluminação, sabe? Sem genuidade. Então, eu convido você a não ser religioso, facilite sua vida, tenha conexão com a sua espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo um tempo como seres, né, num corpo material. A divindade, o Criador, não tem responsabilidade pelas suas escolhas. Muitas vezes a gente se afasta, a gente sofre, porque a gente quer culpar a nossa divindade, o Criador, com coisas que não tem nada a ver com ele. E concluindo, né, antes da gente partir para o final, eu estou com turma aberta para junho, para fazer a mentoria. E essa mentoria, ela é composta por 10 encontros online, né? Tem várias pessoas que já foram mentoradas minhas, que estão aqui, inclusive, no Zoom. Então, é uma mentoria que, além da plataforma, com 15 módulos, onde você vai ter conteúdo de neurociência, de física quântica, entender o porquê que você pensa e aquilo acontece, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, por que você adoece com facilidade. Então, essa plataforma, ela tem 15 módulos e, além disso, essa mentoria, ela tem também 10 encontros online comigo e acesso por 1 ano nesse grupo, onde vocês vão ter contato diretamente comigo, suporte, apoio em toda essa questão terapêutica e de reprogramação mental. Então, não adianta simplesmente você colocar a sua história. Por que eu sou tão apaixonada pela neurociência, eu sou tão apaixonada pela reprogramação mental? Porque a gente conta a nossa história através de uma anamnese, através de uma terapia tradicional, só que você demora anos para fazer vários insights que muitas vezes, numa técnica de reprogramação mental, você consegue. Você consegue dar um insight na tua vida, você consegue sair daquele buraco que você se encontrou. Então, essa mentoria, você tem uma anamnese que a gente vai estruturar a sua vida, conhecer profundamente, desde a sua infância, a sua gestação, como você foi gerada e por que você tem os problemas que você tem hoje. Então, isso, a gente faz toda uma relação, um relatório, e isso é discutido ao vivo, obviamente, sem nome, né, respeitando todo o sigilo, tá? Tem um conteúdo teórico, então eu, como professora há mais de 20 anos, eu não entendo um processo de cura, um processo terapêutico que você não entenda a mente humana, que você não entenda, não tenha conhecimento, porque o conhecimento, gente, ele liberta. Então, muitas vezes a gente não consegue se livrar da ansiedade, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é ansiedade. Então, eu acompanho uma adolescente, a gente fez uma mentoria individual com ela,
e agora ela vai ficar na manutenção uma semana. Essa menina, ela veio para mim, a família veio e me disse, olha, Iris, o problema dela é a ansiedade. E aí tinham alguns diagnósticos, enfim. A menina não conseguia tirar nota, tudo, e ela fala, não, tia, mas eu também tenho muito estresse, eu tenho uma raiva, enfim. Fizemos 10 sessões e eu ensinei a ela, expliquei o que é a ansiedade, dei uma aula para ela sobre a ansiedade. E sabe o que ela me falou ao longo, né? Já na terceira sessão, a mãe dela falou assim, Iris, a minha filha é outra pessoa, ela não dormia, ela não ficava, ela ficava ansiosa, ela tinha crises de ansiedade de eu ter que levar para emergência. Olha só, gente. E aí agora no final vieram as provas e ela me mandou mensagem toda emocionada, tia, eu tirei 10, eu nunca tirei um 10 na minha vida. Eu falei, minha filha, a ansiedade, ela atrapalha tudo. Ela atrapalha a saúde, atrapalha raciocínio, atrapalha tudo. Mas e aí sabe o que ela me falou? Tia, ninguém nunca me explicou o que era ansiedade. Então, no meu método, que é identificar padrões mentais, então a gente precisa trabalhar com conhecimento. Então, você identifica o seu padrão a partir da anamnese, você reconstrói crenças limitantes a partir de conhecimento. Alguém colocou aqui alguma citação que eu falei, e a pessoa falou assim, a minha mãe sempre falou isso para mim. Então, como que eu mudo crenças limitantes de uma mulher que hoje deve, sei lá, não sei, 40, 50 anos, que está aqui na live com a gente, e falou assim, não, a minha mãe sempre falou isso para mim, coisas negativas, que eu não ia dar para nada. Como que a gente muda isso? Com conversa? Não. Reconstruir, né, crenças que, ao invés de serem limitantes, elas são capacitantes, você precisa trabalhar com a sua mente. Integrando o quê? Novos pensamentos, novos comportamentos. Para quê? Para sintonizar a mente para o sucesso, para a abundância, para o relacionamento, para uma facilidade na vida, né? E aí, como a gente faz isso? Com técnicas de reprogramação mental. E ainda tem bônus surpresa para os 20 primeiros, tá, gente? A gente vai começar no dia 26, deixa eu ver se eu coloquei aqui. No dia 26 de junho, a gente vai colocar os encontros online. Eles vão ser 100. Tá baixo, Iris, o som. Ficou baixo? E agora, melhorou? Agora, agora sim, nas 20, uma surpresa que não deu para escutar. Acho que é porque eu me afastei. Vai ter bônus surpresa. Tá sem som, de novo. Deixa eu apertar tudo aqui. Peraí. Agora voltou. Voltou? Então, Voltou. um bônus surpresa para os 20 primeiros, tá? Que aí eu não vou falar porque é surpresa, né? Então, a mentoria, de cara, já tem acesso à plataforma com todos os módulos, mas tem os acompanhamentos que a gente vai começar a partir do dia 26 de junho, tá? A Rose colocou, a reprogramação mental é sensacional, me curou de muitas questões. Hoje, a vida de outro ângulo com mais leveza. A Regina colocou, fui eu, tenho 60. Olha só, 60 anos, né, que a Regina, assim, gratidão por você trazer seu depoimento, Regina. Mas, então, você imagina o que é você ter 60 anos escutando uma coisa que foi na infância e que repercute hoje. Então, assim, com conversinha, a gente não consegue tratar isso, né? Mas quando você faz técnicas de reprogramação mental, que você trabalha novos padrões mentais, você consegue transmutar isso. Então, o valor da mentoria completa está R$ 997, você pode parcelar em 12 vezes, dá R$ 100,10, gente, por mês, tá? Então, fique muito à vontade, pode me mandar um direct, me mandar um zap, você que está interessado em fazer, tá certo? Gente, concluindo, então, como nós podemos facilitar a vida e encontrar leveza? Sabe, em todos os pilares da nossa vida, a gente precisa ter amor próprio, ser observador. Sabe, quando você está sendo observado, qual a diferença disso, Iris? Quando você consegue. E vocês chegaram no final da live, né? Nélio, Amanda, o pessoal está tudo aqui no Zoom, que a gente foi migrando do Instagram aqui para o Zoom, tá? Mas obrigada por vocês estarem aqui. Então, como que a gente pode facilitar a vida? Gente, é possível ter uma vida leve, é possível ter uma vida abundante. Vocês estão falando com uma pessoa que chegou lá no fundo do poço, sabe? E hoje eu tenho um relacionamento feliz, um casamento abundante, a minha família totalmente, sabe, curada, sarada das suas dores, dos seus traumas. Então, eu tenho motivação no meu trabalho. Então, eu faço, assim, gente, é uma energia que eu estou muito interessada. Você é maravilhosa. Ai, gratidão, Regina. Me manda um zap, um direct que a gente vai conversar, tá bom, meu amor? Te esclareço tudo, tá? Vai ser uma honra ser sua mentora. Vai ser uma honra mesmo, tá? Então, gente, é possível.
sabe? Então, assim, não é só porque eu tenho conhecimento, não é só porque eu sou neurocientista, porque eu sou terapeuta, porque eu tenho mestrado, doutorado, porque eu tenho 20 e poucos anos vendo pessoas adoecerem o corpo pelos traumas, pelas dores, não é porque eu tenho MBA em coach, não, não é simplesmente por isso, mas é porque eu passei por isso. Então, eu tive, sabe, eu tive os meus sonhos destruídos, eu cheguei ao fundo do poço. Então, e eu hoje estou aqui, sabe? E ter essa vida abundante, eu falo para você, não tem preço. Eu demorei 10 anos em coisas que, no fundo do poço, em situações que vocês viram aí o que a Rose colocou, que as ex-mentoradas minhas colocaram, que em fração de um momento de 10 encontros, mas 10 encontros como? Com profundidade. 10 encontros com técnicas, 10 encontros onde você tem conhecimento, onde a sua história é trabalhada a partir de princípios de constelação familiar, medicina germânica e tudo isso. E eu falo para vocês, gente, vale a pena ser feliz. Vale a pena você acreditar, você sonhar, você facilitar a vida. Então, facilite a sua vida. Pare de reclamar, pare de viver do passado, mas você tem que querer. Você tem que tomar posse da tua vida, você tem que tomar as rédeas da sua vida, deixar de ser figurante e passar a ser protagonista da sua história. E eu vou estar aqui com você nessa jornada, né, ajudando no teu processo de transformação, mas a decisão é sua, tá certo? Gente, antes da gente encerrar, alguém tem alguma pergunta? Vocês aqui do Zoom querem fazer alguma pergunta, algum comentário, algum depoimento? São 10 horas já, né? A gente entrou um pouquinho mais tarde. Podemos encerrar. Deixa eu ver aqui no chat. Foi maravilhosa a live. Parabéns. Vocês são uns amores, queridos. Gratidão por vocês estarem aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aí, voltei. Olha, gratidão por vocês que ficaram aqui, né, que participaram aqui do Zoom. Eu vou colocar lá no grupo o conteúdo, vou colocar essa gravação, você pode compartilhar. Gente, precisamos formar uma egrégora de pessoas facilitando a vida, sabe? Então, a gente precisa transformar a vida. A gente se transforma para a gente transformar vidas, tá certo? Obrigada. Beijos, beijos. Regina, fala comigo e vamos junto nessa jornada, tá certo? Regiane também. Gratidão. Beijos.